Residência terapêutica para jovens. Gabriela trouxe, muito bem detalhado, o que seria uma residência terapêutica, né? Então, não vou me adentrar muito nisso. Acho que ela já explanou bem, mas eu queria iniciar falando de palavras que rondam o imaginário do que é uma residência terapêutica, né? Quando a gente fala de residência terapêutica, e é natural, as pessoas não fazem isso. Elas fazem porque vem mesmo. O que é que vem na cabeça, né? Então, vem que é uma casa de velhos, é uma casa de louco, é um fim de vida, é uma dependência, a gente tem cuidados paliativos, né? É um espaço de cronicidade. Surgem essas palavras desse imaginário, né? E aí, é interessante se pensar que aí, então, eu vim falar de juventude. Como assim, né? Porque a noção de juventude, ela dá um soco um pouco nesse imaginário do que seria uma residência. E aí, eu vou começar, então, por esse ponto. Quando eu falo jovem, todo mundo entende, né? Todo mundo entende. Mas eu quero trazer aqui um conceito de juventude, que é um conceito ligado à ideia de que juventude, de certo modo, foi uma construção social, né? Lá atrás, historicamente, a gente não tinha o adolescente. A gente tinha a criança e aí a passagem direto para a idade adulta, né? A gente não tinha essa apropriação relativa das responsabilidades até que a gente fosse reconhecido pela sociedade enquanto adulto. Então, a ideia de juventude ela é recente. Ela é recente e ela vem numa ideia de moratória da vida adulta. Ou seja, é um tempo da vida que você não é criança e você não é adulto. Então, você é o quê? Né? Você é um quase adulto. Você está quase chegando lá. Existe uma ideia de que o jovem ele precisa se preparar, né? Como se ele tivesse que passar por várias provas até chegar nesse momento. E aí, nesse processo de criação do que é uma juventude, a gente tem, então, uma desresponsabilização dos jovens, né? Então, se a gente, de algum modo, está dizendo que esse sujeito ele não é criança, não é adulto, ele está passando por uma prova de vida, e então ele pega esse papel e diz, então tá, então agora eu vou provocar, né? Eu vou provocar. E aí tem uma frase do Caligares que ele fala assim, o jovem tem 2 caminhos possíveis e compatíveis para obter algum reconhecimento. Fazer grupo e fazer estardalhaço. Ou melhor ainda, fazer grupo e com o grupo fazer estardalhaço. Enfim, se associar para transgredir. É um movimento da juventude, né? A gente, inclusive, vai entendendo que isso faz parte do processo de construção da identidade, que ele se afaste das primeiras referências e vá em busca de um novo ser que ele vai ali se formando, porque, de algum modo, a gente também está dizendo para o jovem de que ele não é tão apto assim. Então, ele vai encarnar isso e vai dizer, então tá, então eu vou me descobrir, então eu vou ir, né? Deixe-me ir, preciso andar. E ele vai embora. Se deixar, de algum modo, ele vai embora. Então, esse grupo, esse jovem, esse estardalhaço que ele vai acontecendo, ele tem várias repercussões. A noção de juventude se presta a questionar o imaginário de que a residência terapêutica é um espaço de cronificação e fim de vida, que é o que eu estava trazendo no início, né? Como assim a gente vai falar de jovem, de um sujeito que a gente fantasia de que tem toda uma vida pela frente, no espaço que a gente fantasia de que é o fim da vida? Então, fica realmente um impasse, né? Fica um impasse. Então, ainda falando dessa juventude, essa juventude ela não está inserida em qualquer contexto. Qual é o contexto que esse jovem, que está em busca de reconhecimento, que está em busca de construção da identidade, ele vai se ver nessa civilização aqui que nós temos, né? É a nossa sociedade. Ele se vê no meio de tudo isso. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem uma noção de construção de civilização que aí eu trago para os amantes e os que conhecem a psicanálise, Mal-Estar na Civilização, que é um texto até social assim, do Freud, que ele vai trabalhar um pouco a ideia de que, a construção de sociedade é como se fosse uma troca, né?
a gente estabelece de que ninguém pode tudo, né? Porque se um puder tudo, então está posto a barbárie, né? Então todos nós temos regras a seguir, todos nós temos leis, limites, que é o limite do outro, que é o limite das leis de trânsito, que é os limites sociais. Então, assim, esses limites é como se a gente tivesse feito, de fato, uma construção social de que a gente abre mão da nossa liberdade para a gente ter algo da civilização, e isso envolve uma frustração, isso envolve dor, isso envolve tristeza, isso envolve não aceitação dessas regras, questionar essas regras. Então, esse mal-estar, essa sociedade que a gente, de algum modo, vem construindo, é onde está esse jovem inserido, né? E aí ele vai, todo mundo já sabe disso, é um clássico a gente imaginar que o jovem é rebelde, que o jovem não segue a regra, é o que se espera desse jovem, né? Mas, de algum modo, esse não seguir a regra, e é por isso que eu trouxe mal-estar, é também uma forma desse jovem dizer daquilo que ele não dá conta, ou daquilo que ele não suporta, ou daquilo que é muito difícil para ele suportar, talvez daquilo que ele precisa de ajuda, né, de auxílio para suportar. Então, assim, cada um precisa descobrir como lidar e suportar o desamparo e angústias intrínsecos à vida. Ou seja, para todos nós, né, todos nós lidamos com essa frustração de eu abro mão da minha liberdade, eu não posso fazer tudo o que eu quero, para que, então, eu possa viver em sociedade. E todos nós também construímos uma forma muito particular de suportar essa frustração e essa tristeza, né? Então, cada época terá novas manifestações desse mal-estar. Eu acho que é comum, as pessoas, de algum modo, já reconhecem que, por exemplo, uma marca da juventude dessa geração é a automutilação, né? A gente pode pensar que a automutilação também é uma forma de expressão desse mal-estar, e que a juventude vem, a cada geração, produzindo, né, uma expressão desse mal-estar. Então, assim, no meio de tudo isso, eu ainda tenho a possibilidade do adoecimento psíquico. Então, a gente está entendendo que esse jovem ele já entra numa fase de moratória, ele já entra numa fase de dificuldade, ele já vem na ideia de eu tenho que aprender a suportar essas leis, essas regras, esses limites, e, no meio de tudo isso, ele também pode se ver adoecido, né? Ele pode se ver adoecido psiquicamente, a ponto, inclusive, de ter um diagnóstico, de ter um nome, né? De ter um conjunto de sintomas para essa doença. E isso, obviamente, frustra as expectativas familiares. Então, assim, esse jovem que adoece é aquele jovem que também é visto quanto o jovem que desvia das expectativas familiares. Ele vai frustrar o sonho dessa mãe, ele vai frustrar o sonho desse pai, dos avós, né? E a gente escuta muito isso, inclusive, quando a gente acolhe as famílias. Olha, meu pai está muito chateado. Olha, minha mãe está muito chateada. Quer dizer, a família, quando fala desse jovem que adoece, já fala automaticamente de assim, estou frustrado. Ele não atendeu aquilo que eu esperava que ele deveria ser. E aí, a gente vai dar um zoom para falar, então, do perfil do morador da residência. Porque aí não é qualquer jovem, né? Não é só qualquer jovem que desvia, que não concorda, que não se adapta. Então, a gente está falando de um jovem com adoecimento psíquico, tá? A gente está falando de um jovem com dificuldade para sustentar tratamento ou iniciar tratamento. A gente está falando de um jovem com desorganização social e laboral. Ele não consegue projetar futuro, ele não consegue estabelecer objetivos, ele não consegue se organizar para alcançar isso. Às vezes, ele até fala, eu quero algo, eu quero isso, mas ele não consegue se organizar para alcançar isso, né? E fica só na fala, que muitas vezes é até desacreditada, né? Muita gente fala assim, ele aí só fala e não faz nada. Então, entra também nessa questão. Na desorganização laboral, né, um jovem sem planejamento de futuro, muitas vezes com muita dificuldade de projetar esse futuro. Impulsividade e agressividade, dificuldade em concluir projetos e objetivos, né, como eu coloquei.
vínculos familiares desgastados. Então, o jovem pode ter tudo isso e estar com um vínculo familiar possível. Não é o caso do perfil, né, desse paciente que vai para a residência. Nesse caso, é um paciente que realmente já está com um vínculo muito mais desgastado, que precisa de uma distância para conseguir resgatar algo de seu tratamento, de sua vida. Isolamento social, rotinas esvaziadas e uso de drogas. E aí esse jovem que chega na residência, aí a gente começa a pensar que é um clássico para quem atende criança e adolescente, a gente atende a família, né? É comum isso numa clínica mais tradicional. Numa residência, a família também está presente. A gente vê isso com os idosos e, no caso dos jovens, eu diria que tem uma particularidade que é a gente precisa dessa família, a gente precisa ir junto desse jovem, calculando qual é a medida exata e a distância exata que esse jovem precisa ter para ele conseguir caminhar. Vou explicar melhor. Então, na juventude surgem questões frente à família. Como viver bem juntos? Qual é a distância ideal? Eu gosto de pensar que todos nós temos uma distância ideal um do outro, né? A gente não pode ficar todo mundo muito junto, que sufoca, e a gente também não pode ficar muito distante a ponto de não se ver. Mas essa distância ideal, ela é muito particular. Então, é cada um de nós que precisa pensar, elaborar qual é a minha distância ideal desse outro, e esse outro quando é família. Qual é a distância ideal entre eu e a minha mãe? É comum, quando a gente começa a acompanhar jovens, eles dizerem assim, quando estão mais adultos, olha, eu saí de casa e minha relação com minha mãe melhorou muito. Então, isso acontece na residência. A gente escuta isso desses jovens, né? Eu vim para cá e a minha relação com minha mãe, com meu pai, melhorou. Às vezes dá uma queda, e às vezes dá uma subida e vai oscilando, mas é comum a gente perceber que as relações elas respiram, né? Os pais às vezes desculpa, gente, os pais às vezes descansam. Os jovens também descansam às vezes e começam a se perceber de outro lugar. Então, assim, a residência enquanto espaço que oferta interação, discordância, aproximação, mediação de conflito com a família, que visa a melhora na qualidade do relacionamento. Muitas vezes, alguns vão precisar de aproximações, outros distâncias, outras mediações, e uns vão precisar de tudo isso junto, para que as coisas vão ganhando uma qualidade nessa relação, né? E aí o que eu traria, talvez um ponto aí importante da diferença do jovem para o idoso, é que no jovem a gente observa muito a repetição da lógica familiar, tá? Não que outros não façam isso, mas me parece que na juventude isso é mais concreto. O jovem ele chega na residência e a gente tem que tomar um cuidado de a gente não entrar no lugar desse pai, dessa mãe, porque a gente vai estabelecer limites, a gente vai estabelecer acordos, a gente vai falar de frustração, a gente vai negar coisas, né? A residência terapêutica não é um espaço onde o jovem vai tirar férias da família. Ele vai se confrontar com as próprias questões, inclusive, quando a família sai de cena, ajudar ele a perceber quais são as questões dele, porque o jovem faz essa projeção, né? É comum, a culpa é dos meus pais, é porque minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito, a gente vai repetindo, né? Então, acontece muito isso, essa repetição da lógica familiar, e é uma coisa importante para a gente ir trabalhando com esse jovem que chega, para que ele pare de projetar essa mãe, esse pai, essa família, e comece a se relacionar com o mundo tal como ele é. E aí, isso já entra um pouquinho do que a gente fala, que é o plano terapêutico com jovens. De um modo geral, algo como se a gente estivesse já mirando aí a direção desse tratamento, né? Então, a gente hoje entende que o plano terapêutico com jovens envolve um investimento no projeto de vida, que é objetivos, desejos, futuro, potencialidades, o que você quer, o que você gosta, né? Acredite nisso, vamos lá, vamos tentar. Fracasso versus êxito. Isso é interessante, porque muitas vezes o jovem é aquele sujeito que, quando ele começa a ter êxito em algumas coisas,
Ou é quando ele começa a ouvir demais dos outros, assim, você está indo bem. É aí que ele se autoriza a meter o pé na jaca. Aí, para nós que acompanhamos, a gente fica, poxa, estava indo tão bem, né? Tudo apontava outra direção. Mas o jovem, ele tem isso é uma coisa para se trabalhar mesmo, né? Ele tem uma coisa de fracassar no êxito, literalmente. É importante a gente ajudar ele a como alcançar isso. Existem diversas razões, né? Entra a culpa, entra a relação familiar, entra a projeção, mas, de um modo geral, ajudá-lo a ter êxito e a lidar com esse êxito, né? É suportar ter algo na vida, que muitas vezes eles chegam na residência totalmente despotencializados. Sim, estou aqui para seguir. E aí a gente fala assim, não, calma aí, tem muita vida pela frente, né? Então a gente precisa ajudar a trabalhar isso. Não que não hajam fracassos, haverão fracassos, mas é para lidar justamente com isso. Então, temos a inserção no território, ambientação e apropriação. Gabriela citou aqui a importância disso para o idoso, né? De ir lá com ele e fazer ajudá-lo nessa autonomia. No caso do jovem, eu diria que existe uma apropriação devida e indevida do espaço, que é uma coisa que a gente vai, aos poucos, trabalhando. Então, todo mundo aqui que mora no seu bairro, na sua casa, sabe qual é o lugar que a gente compra pão. Se eu precisar de um sabonete, eu sei que se eu for em tal farmácia eu encontro. Se eu for por aqui, eu dou em tal rua. A gente tem uma noção, né? A gente se apropria do espaço onde a gente mora. O jovem, ele também faz isso, mas ele faz isso de forma funcional e ele faz isso de forma inapropriada também. Ele vai para o jovem, por exemplo, que faz uso de alguma substância, né? Ele vai pensar, onde é que eu posso fumar aqui? Sem ser visto, né? Onde é que eu posso ir para algum lugar, um cantinho, sei lá, ter uma relação? Existem apropriações indevidas desse espaço. E aí, na juventude, essas transgressões elas aparecem. Na residência, isso também aparece. E a gente vai trabalhando isso, né? Como é que ele pode se apropriar desse espaço? Isso, inclusive, às vezes é a queixa da família, né? Fulano, não aguento mais, os vizinhos só reclamam, né? Fuma na janela, Luana, o vizinho reclama. Então, a gente vai também ajudando o jovem a entender os limites, porque a gente também está falando aí de suportar limites, suportar as leis de convivência. Habilidade de socialização, de intimidade. Quando a gente fala de habilidade de socialização, geralmente as pessoas acham que a gente está falando de conversação, chegar num lugar e saber pedir alguma coisa, né? Ser adequado nos ambientes. No dia a dia de uma residência, a gente vai pegando os mínimos detalhes disso. Por isso que eu falei intimidade, porque envolve um olhar que tem quem convive. Não tem muito para onde ir, tem quem convive. Assim, aí a gente observa como é que senta na mesa para comer, né? Para lidar com essa adequação. Como é que lida com essa comida? Bota muita comida no prato, vai no excesso, vai na angústia de comer muito, ou não bota nada para ficar passando ali que comeu e ninguém reparar, né? Tem jovens que muitas vezes passam dias sem se alimentar, e aí quando você vai perguntar, e aí? Falando, meu pai nem percebeu. E assim, a ideia dessa intimidade, desse dia a dia e dessa habilidade é que a gente vá percebendo mesmo, vá notando. Opa, peraí, acordou, tem uma atividade agora, tem que trabalhar, tem um curso, tem alguma coisa para fazer. Não consegue, vou voltar a dormir. E aí a gente ajuda. Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo, por que está difícil, vamos construir uma alternativa para isso. E aí, redução de danos, né? Para quem faz uso de substância, a proposta da redução de danos é uma ideia de que a gente vá ajudando o sujeito a pensar qual é a relação dele com a substância, né? Os ganhos, as perdas, o que é que ele pode fazer com isso, o que é que ele não pode fazer com isso, ajudá-lo a suportar acordos em torno disso, né? Porque uma residência não é um espaço para fazer uso, né? E aí a gente deixa isso muito claro desde o início. Não é um espaço para isso. E como suportar isso, né? Porque muitas vezes é uma regra da casa familiar que eles já não sustentam. Então, como trazer isso para uma residência sem entrar nesse lugar de projeção familiar é um desafio enorme. E que para o qual, inclusive, não existe um manual,
né? A gente vai construindo isso no dia a dia, na medida em que eles vão também respondendo às nossas intervenções. E aí, a gente já entra propriamente nessa direção de tratamento mesmo, dando continuidade ao que eu estava falando. Eu trouxe um trechinho de um poema de Adélia Prado. Não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Para ilustrar um pouco sobre desejo, né? A gente fala assim, para quem convive no mundo da psicanálise, é bem comum, desejo, desejo. E aí fica parecendo que desejo é só vontade de fazer as coisas. É um querer, é um simples querer. O desejo não é um simples querer. O desejo ele não é nem a faca e nem o queijo. O desejo é a fome. É o que faz um movimento em busca de algo. Então, o desejo não é só uma coisa assim, que eu quero. É uma coisa que você se mobiliza, é algo que te mobiliza a querer. E não tem nada mais mobilizador do que fome, né? Fome é uma coisa que você vai sentindo, você vai se contendo, mas se você tiver com muita fome, tiver uma mesa farta, você tem que se conter para não sair comendo tudo de vez. Então, o desejo, ele também não é sobre algo que eu quero e eu posso. Às vezes você tem um desejo de algo e você não consegue mensurar a sua relação com isso e você vai para o excesso. Por isso que eu coloquei aqui logo no início o desejo, seus juros, dividendos e empréstimos, que é para falar da economia desse desejo. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os juros, né, os excessos da coisa? Como a gente lida com essa coisa da dívida, de eu vou te emprestar um desejo aqui? A gente faz muito isso, né? A gente fala de emprestar desejo, emprestar vida a esse jovem, que muitas vezes chega despotencializado, ou chega querendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas sem uma direção certa do que é mesmo que ele quer. Então, a ideia desses empréstimos, das dívidas e dos juros, é porque a gente vai fazendo uma certa economia mesmo, uma certa lógica de economia, de, peraí, é isso que você acha que você quer? Então, vamos ver. Mas vamos aos poucos, vamos testando, vamos colocando a água, o pezinho na água aos pouquinhos, se ambientando, ver se funciona, ver se faz sentido, se daí em diante fizer sentido, vamos lá, se não, vamos recuar. Né? Então, não é uma ideia de com tudo e comer de vez. Né? É saber a hora de dividir o prato. Então, limites e regras de convivência. Algo do qual eu já estava falando, né? Toda casa tem regra, com a residência não é diferente. Então, lá existem esses limites bem estabelecidos. Por exemplo, não usamos drogas, né? Ninguém traz droga. Então, é algo que falo da substância porque eu acho que é algo mais palpável para a gente visualizar. Então, é uma regra clara. Não pode, não pode. Como é que a gente lida com isso? Né? Aí a gente vai, a partir disso, a construção de acordos. Porque essa construção de acordos não é só simplesmente, olha, aqui você não usa. É assim, aqui você não usa, mas você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos pensar o que é que dá para fazer. Muitas vezes o jovem ele tinha uma rotina de fazer um uso intensivo na casa dos pais ou no ambiente ao redor e não conseguir dar conta de outras coisas. E a ideia, a gente fala muito disso quando o jovem chega, é assim, olha, sua relação com essa substância é importante, mas não é tudo. Vamos focar também naquilo que você não consegue fazer. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa ir na rotina e no tratamento a gente vai construindo. Adesão ao tratamento possibilitada pelo suporte da casa e da equipe e adesão ao tratamento medicamentoso. São dois tipos de suporte, né? E aí eu separo, porque quando eu falo de adesão ao tratamento possibilitada pelo suporte, eu estou falando também do tratamento psicoterápico, né? Do psiquiatra, estou falando do acompanhamento médico, e não só do médico psiquiatra, mas do médico clínico, o dentista, coisas do dia a dia, do autocuidado, que precisam acontecer e que, muitas vezes, esse jovem ele não consegue nem visualizar, como aquele sujeito que vai e marca o próprio dentista para ir. Né? Porque, geralmente, quem fazia isso era só a mãe. Aí, de repente, ele se vê nesse lugar de ter que fazer. Projeção das relações familiares com a equipe de demais moradores, que é o que eu já trouxe. Né? Então, essas projeções são comuns, não é só para a equipe terapêutica, isso é a projeção com todos, né? Cuidadores, técnicos, tudo
todo mundo acaba entrando um pouco nesse imaginário. E investimento nos cuidados pessoais, higiene, cuidado do espaço e dos próprios itens. Quem já lidou com jovem dentro de casa sabe, né? É a hora do banho, porque o jovem muitas vezes não consegue se perceber, não consegue ter uma crítica, né? Ou tipo, não tomei banho hoje, mas está tudo bem. Não escovei o dente, mas está tudo bem. Né? O quarto desorganizado, os próprios itens tudo bagunçado. Alguém vem e faz. Para que eu vou arrumar minha cama? Alguém vem e faz. Então, a ideia da gente convocá-los a esses cuidados do dia a dia é para que eles possam... E aí, quando a gente fala de autonomia, é isso. Né? É assim, se eventualmente você vai morar sozinho, você tem que se virar. Então, aqui é um espaço para que esse se virar possa acontecer. E aí eu vou só destacar o papel da escuta nessa direção do tratamento, porque eu acho particularmente mesmo muito importante para o jovem. Eu coloquei isso até aqui no meio, mas vou falar logo, que é o jovem vai escutar quem escuta ele. Ponto. Né? Quando a gente lida com a criancinha, a gente impõe a autoridade. Não vai, não vai. Mas com o jovem, essa autoridade ela já não funciona. Essa autoridade está meio capenga. Então, o jovem ele não vai buscar qualquer pessoa. Né? Ele também tem algo da malícia, de se eu for por aqui, eu vou conseguir, se eu for com fulano, eu consigo. Mas aí, de algum modo, o jovem vai escutar quem escuta ele. Então, ele já consegue fazer uma abertura maior para quem escuta ele. E aí a escuta entra como recurso de interação, troca, para que o sujeito possa dar forma e conteúdo aos seus desejos e afetos, laços e identificações. Né? Ajudá-lo a falar disso, para que ele possa ir entendendo do tudo que ele vai trazer, o que ele quer, o que ele quer arcar, o que ele quer sustentar e o que ele não quer. Então, dentro desse acolhimento, que aí a gente fala de acolhimento, a gente pensa numa coisa fofinha, né? Vamos lá, vamos escutá-lo, vamos abraçar, entrar numa ciranda de afeto. E é importante dizer que acolher não é ter ausência de limites. Então, a proposta é que a gente faça, sim, uma escuta, faça um acolhimento, mas isso não é negociável com as regras da casa, isso não negocia com os acordos. Né? Então, é ajudar esse jovem a ser acolhido, a suportar a frustração desse limite, mas ajudá-lo a dizer assim, vai acontecer ou não vai acontecer. Né? Limites e regras como recurso terapêutico que visa possibilitar suportar frustrações, medos e angústias de um modo mais saudável. Muitas vezes a família já não consegue fazer isso. Né? Muitas vezes, com a família, o jovem sabe aonde é que ele vai conseguir algo. E aí balança a trave, né? Na metáfora da trave, o jovem força e aí a trave muitas vezes balança. Na residência, já é uma outra proposta. Né? Às vezes o jovem tenta balançar a trave e a gente fica firme, dizendo assim, não, é isso. Difícil, né? Difícil, né? E deixa lidar com essa angústia. Todos nós nos angustiamos, né? De algum modo, com a frustração. Então, é isso mesmo. Então, de algum ponto, é difícil para todos nós. O jovem não é diferente disso, né? Mas a gente vai, junto com ele, nesse processo, mostrando para ele que essa vida adulta é possível. Né? Obrigada, gente.